Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: cada vez que o Senhor nos faz esperar, aprendemos a confiar, pois tudo tem seu tempo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nem sempre as coisas saem como nós desejamos. Às vezes nós estamos fazendo tudo certo, mas chega no momento exato, as coisas simplesmente vão contra a nossa vontade. E nós ficamos sem entender. Porque parece que antigamente isso não era um problema. Quando a gente não conversava com Deus, quando a gente simplesmente vivia se entregando a todo tipo de prazer, parece que as coisas eram mais fáceis. Mas hoje em dia parece que existe uma luta. A diferença entre um período e outro é que dentro de nós hoje existe paz e antes só existia tribulação. Mas a questão toda é, será que porque não aconteceu hoje, será que nunca vai acontecer? Ou será que esse tempo que nós esperamos, ele serve para preparar o nosso coração? Porque nem sempre nós temos a sabedoria correta ou o entendimento correto sobre as coisas. Às vezes nós estamos com o coração muito vaidoso, muito ansioso, como se a nossa vida dependesse daquilo. E ela não depende dessas coisas. E aí Deus, quando Ele faz com que nós esperamos, isso acaba acontecendo para que nós possamos entender o valor de cada coisa. Será que realmente era importante? Será que realmente eu precisava daquilo? Porque se pôde esperar um pouco mais, é sinal que é mais vaidade do que propriamente a necessidade. E assim Deus, em cada momento e em cada circunstância, Ele nos ensina que em todas as ocasiões, apenas Ele é o suficiente. Eu não preciso de nada desse mundo. Por mais que tem coisas que são necessárias, Ele fala que se nós buscarmos o reino de Deus, tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é básico vai nos ser acrescentados. Como comida, bebida, o que vestir, nós não devemos nos preocupar com essas coisas. Mas quando nós fazemos o certo, administramos as coisas do jeito certo, buscamos as coisas pelas razões certas, deixamos de gastar de forma desenfreada, como se a nossa vida dependesse dessas coisas. Então, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, quando nós buscamos a palavra de Deus, nós começamos a ter um entendimento melhor sobre as coisas. Então, quando algo não sai exatamente como nós queremos, isso não é um problema. Muito pelo contrário, nos faz colocar o coração no lugar certo, nos faz orar, nos faz confiar, ao invés de simplesmente ficar questionando e se vitimizando. Se a gente vai lá em Eclesiastes 3, versículo 1, 2 e 8, a palavra do Senhor ela diz assim: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Aqui nós temos que perceber a primeira coisa. Às vezes a gente fica se questionando que se tivesse chegado 1 minuto antes, ou se tivesse feito tal coisa, ou a gente começa a criar diversas condições para que aquilo que aconteceu fosse diferente, fosse mais semelhante à nossa vontade e menos à vontade de Deus. Então parece que se a gente tivesse estudado antes, se eu tivesse feito antes, se eu tivesse dito isso, ou se eu tivesse feito aquilo, como se qualquer coisa pudesse ter feito um resultado contrário. Olha o que Deus diz: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito. Então, não é a questão de nós simplesmente pensarmos que se eu tivesse feito diferente, as coisas seriam diferentes. Deus disse, olha, não está no tempo. É simples assim.
Se você chegar numa árvore frutífera, vamos imaginar, você achou um pé de manga, e eu chego lá e falo, nossa, mas não tem manga aqui? Não está no tempo. Ou eu chego em algum tempo que elas estão nascendo, ou que elas estão verdes. Existe o tempo exato, existe um tempo determinado para que eu possa lá encontrar essa fruta. Não é uma questão da minha vontade. A pergunta toda central é: você está alinhado com a vontade de Deus? Você tem o conhecimento necessário para saber que quando você quer alguma coisa, existe o tempo certo? Que às vezes o que está impedindo nós de recebermos a graça é justamente porque nós estamos ali pedindo no tempo errado. Aquele não era o momento de pedir. Talvez aquele seja o momento de agradecer. Talvez seja o momento de reconhecer, o momento de perdoar, o momento de se desculpar. Então, para que Deus ele possa se manifestar na nossa vida, é preciso que diversas coisas aconteçam antes disso. E Jesus ele sempre dizia, olha, se arrependam, pois o reino de Deus está perto. Perdoem, olha, se você vier orar para mim, tiver coisa contra alguém, vai primeiro e perdoa essa pessoa. Olha, se alguém lhe afrontar a face direita, olha, oferece a esquerda. Se você ama apenas os que te amam, o que demais você tem feito? Olha, se você tem orado apenas por aqueles que gostam de você, até as pessoas que não acreditam em Deus também fazem isso. Então Deus ele começa a colocar dentro de nós um espírito muito maior. Um espírito que ele olha a vida com uma profundidade muito maior. Que nós buscamos a eternidade. Um espírito que nos ensina através do exemplo. E os nossos sentimentos, eles dizem exatamente disso. Então, quando Deus ele está perto de nós, nós entendemos a primeira coisa. Que há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Então, talvez você perdeu uma pessoa que você amava muito. Uma pessoa que te ajudava demais, uma pessoa que fazia parte da sua vida, e você tem questionado a Deus, por que levou essa pessoa antes? Por que teve que ser assim? Porque esse era o tempo dela. Ela teve tempo suficiente para viver tudo aquilo que foi determinado por Deus e para cumprir o seu propósito. Então, sempre que nós cumprimos o nosso propósito, nós podemos deixar essa terra e aguardar a vinda de Jesus. Nós não fomos feitos para ficar vivendo 100 anos e às vezes a gente acredita que a longevidade é uma questão de bênção. Então aqueles que vivem demais, nossa, esse é super abençoado. Jesus viveu 33 anos, cumpriu o seu propósito, foi assassinado. Tragédia, 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 tragédia. E aí? Ele não fazia parte do reino, ele não era uma pessoa abençoada? O que determinava isso? Nada. Se a gente olha a vida de todos os apóstolos, todos foram perseguidos, todos foram assassinados, todos foram brutalmente ceifados a vida dessas pessoas. E eles também não eram abençoados? Então, às vezes, a gente quer determinar se aquilo que acontece é certo ou errado, se merece ou não. Quem sabe se merece é Deus, não somos nós. Nós somos pecadores. Nós temos a propensão de sempre que fizer algo, criar para nós algo, sempre que for do nosso interesse. E a gente sempre olha isso, tá dentro do meu interesse, eu aceito. Eu não tá, eu não aceito. Então, essas pessoas que passaram pelas nossas vidas e de alguma forma ajudaram a gente, né, facilitaram, nós devemos agradecer a Deus e não ficar reclamando porque essas pessoas já não estão mais conosco. É certo que a saudade, ela vai doer dentro de nós, que vão existir momentos que nós vamos lembrar de como era a vida enquanto essa pessoa ela estava junto conosco. Normal, isso não quer dizer que foi ruim, quer dizer que eu tenho que agradecer a Deus por tudo que eu vivi e não ficar questionando por que teve assim, essa pessoa vai ter que pagar. Cara, essa maldade dentro do teu coração, esse ódio, essa amargura e tudo isso, só tem acabado com a tua vida. Já não tem mais vontade de comer, já não tem vontade de fazer nada, ou tem uma vontade totalmente o contrário, a vontade de comer o mundo inteiro e pronto, sabe? Então os extremos, eles não fazem bem para ninguém. E se a gente continua vendo a palavra, tem tempo de plantar e tempo de arrancar.
Então, certamente que aquilo que nós fazemos, em algum determinado momento, nós vamos perder aquilo. E faz parte do jogo. E assim nós vamos transitando entre um lado e outro. Plantou, arrancou, plantei de novo e assim vai. Eu sei que vai ter que chegar um tempo que as coisas vão ter que ser tiradas. E eu sei que vai ter que ter espaço para que novas coisas possam acontecer. Tempo de amar e tempo de odiar. Certamente que, na minha percepção, seria o contrário. Primeiro a gente começa odiando, porque esse é o natural do homem. Odiar, sentir ciúme, brigar, acusar, ofender. Depois a gente aprende a amar. Mas o aprender a amar não é com o tempo. Nós aprendemos a amar com o Senhor, porque Deus é o amor. Então, às vezes a gente acha que por mais tempo que a gente passe ao lado de uma pessoa, mais essa pessoa ela vai nos amar. Não, talvez mais essa pessoa ela dependa de nós e não diga a verdade porque tem medo de perder as regalias. O que eu sempre falo é o interesse. Você quer entender o amor? Se não existir interesse nenhum, se a pessoa não tiver benefício nenhum, isso é amor. Para você ter uma ideia, nós estamos no episódio, acho que 891, se eu não me engano. Tá? O que eu ganho? Meu ganha-pão é gravar devocional? Não, eu não ganho nada. Esses 891 foram gravados nos meus dias de folga, quando eu tive tempo, ou foi gravado todos os dias? Ah, todos os dias. No Ano Novo também? Ah, no Ano Novo também. No Natal também? No Natal também. No dia do seu aniversário também? Também. Quando você estava em viagem, em qualquer outro lugar, fazendo qualquer coisa? Também. Durante todos esses tempos, 891 dias direto, sem ganhar nada, sem nada. Se eu não fizesse, ninguém ia reclamar, assim, no sentido de cobrar, porque eu tinha uma obrigação. Não, eu não tenho obrigação nenhuma de fazer isso. Se eu quiser simplesmente amanhã não gravar mais e não fizer nenhum, eu não faço. Talvez um dia esse tempo chegue, mas esse não é o tempo. Mas olha quando a gente faz por amor as coisas. Olha como nós recebemos uma mensagem diferente. Diferente de eu estar aqui te induzindo a se comover pelas coisas que eu falo, sentir dó de mim e de repente você querer me ajudar, nossa, porque ele me... Não é isso que eles fazem, não é isso na maior parte do tempo? Fica pregando ser coitado? Se todo o ouro e toda a prata vem de Deus, será que Deus não iria prover? Será que nós dependemos exclusivamente disso, de usar o evangelho dessa forma? Eu creio que não. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O tempo de lutar é o tempo que nós vivemos longe de Deus. Agora nós estamos em paz, porque nós vivemos junto do Senhor. Nós vivemos em volta ao Espírito Santo e todas as coisas que esse Espírito nos faz sentir. Então já não nos importa se acontece ou não acontece, se é ou não é, se é agora ou não é, se vai ou não... Cara, isso é tão indiferente. É tão indiferente porque a gente percebe que sempre que Deus ele coloca algo na nossa frente, nós vamos ter que passar por aquilo. Que seja por um deserto, que seja por uma prova, que seja lá pelo que for, tanto faz. Tudo tá bem, por quê? Porque Deus está conosco. Eu já não ligo o que acontece aos meus sentimentos. Eu já não coloco a culpa se a minha família me ama. Ai, porque isso? Ai, porque meu filho... Cara, esquece essas pessoas. Foca no reino de Deus. Tem alguém que te ama querendo estar com você e você dá as costas a ele por pessoas que não estão nem aí com você. Teus sonhos muitas vezes são pequenos demais. Essa dor que você sente, você não precisava sentir. Quando a gente aceita as coisas como elas são, tudo fica bem. E é isso que Deus nos ensina. Se a gente continua lendo a palavra, lá em Hebreus 3, versículo 12 e 13, a palavra do Senhor diz assim: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste de Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecidos pelo engano do pecado. Olha, então vamos tentar entender o que Deus está dizendo a nós aqui. O que primeiro Deus pediu para que a gente tivesse cuidado? Para que o nosso coração não se tornasse perverso e nem incrédulo.
Então, se cada vez que acontecer alguma coisa, você simplesmente querer culpar Deus por isso, será que isso vai colaborar para a sua fé ou simplesmente vai te afastar de Deus? Se Deus faz o que você quer, glória a Deus. Se Deus não faz, você procura uma outra igreja ou simplesmente procura outros meios. E aí? Nós temos que glorificar o Senhor independente do que esteja acontecendo à nossa volta, porque longe de Deus, como que vai tornar o nosso coração? Perverso e incrédulo. E o que isso vai fazer? Com que nós nos afastamos de Deus. E qual Deus? Do Deus que é vivo. Por isso que nós sentimos o Espírito Santo, porque Deus está vivo. Ele é uma presença que se movimenta. Não é algo que a gente simplesmente, como o sol, que a gente sai para fora e ele está ali. Aí a gente entra para dentro, o sol não nos acompanha. Deus não. Se nós continuarmos orando, adorando e buscando o Senhor, Ele vai estar conosco aonde nós estivermos. Enquanto nós estivermos renunciando o pecado, enquanto nós estivermos mentalmente clamando pela Sua presença, Deus vai estar conosco. E junto com isso, todos os bons sentimentos que somente Ele pode dar. Mas como que eu posso então deixar que o meu coração ele pare de ser incrédulo e eu comece a ter mais fé? Encorajem-se uns aos outros todos os dias. Nós já falamos que dentro do nosso propósito é preciso que nós anunciamos a palavra de Deus a todas as pessoas, porque se é Cristo que está em nós, é sobre isso que nós vamos falar. Não é ficar falando da vida dos outros, não é ficar fazendo fofoca da vida dos outros, não é ficar falando do tempo, ficar falando... Isso é normal, eu posso falar, nossa, vai chover hoje, ou vai... Mas que isso só não seja o diálogo. Vou ficar só falando de política, eu posso? Todas as coisas eu posso falar. O problema é quando é só isso. Nós podemos falar de todas as coisas. Isso daqui não é dizendo assim, olha, se você não ficar 100% falando de Jesus. Não, é normal. É normal, nós podemos aprender com tudo aquilo que acontece, mas nós temos que colocar o Senhor em todas as coisas. E essa é a verdade que nós temos que entender. E aqui Deus fala, encorajem-se uns aos outros. Quando? No tempo que se chama hoje. Então Deus está esperando que hoje você faça alguma coisa, que hoje você comece a ler a Bíblia, que hoje você comece a louvar. E sempre que for o tempo hoje, você faça isso. E o hoje é sempre hoje, é o tempo todo. Então não vai ter aquele dia especial. Ah não, é só no domingo que eu vou na igreja. Não, é na quinta, é na terça. Não, é porque o grupo é o culto, não sei o quê. Cara, é hoje. Deus está te chamando hoje, é hoje. E é para fazer o quê? É para falar de Deus hoje. É para você dividir o devocional, dividir a palavra, dividir hoje. Tem pessoas que não têm contato nenhum com Deus. Eu era uma dessas pessoas. Deus não chegava em mim de jeito nenhum. Por quê? Porque eu não tinha ninguém perto de mim que fazia isso, que praticava hoje, que anunciava as boas novas do reino de Deus. Não tinha nada. E quantas pessoas talvez não tivessem o mínimo de Deus na vida e nunca tiveram coragem de falar nada para mim? É por isso que hoje eu fico falando mesmo, tentando alcançar pessoas que talvez aqueles que pudessem alcançar não tenham feito nada. É muito cômodo a gente achar que essa obrigação é da igreja. Isso é a obrigação do pastor e do padre. O pastor e o padre, você sabe o que eles fazem? Eles abrem uma porta, entra quem quer. O dia que a pessoa está lá na casa, pensando em se matar, você acha que ele vai pensar na igreja? Ele pode até pensar, mas isso é 11 horas da noite. Aí ele vai lá na porta da igreja, e aí? Tá fechado. E você tem um acesso a essas pessoas. Quantas vezes você não recebeu uma notícia e falou, nossa, fulano tirou a própria vida, Cilana tirou a própria vida, e aí? Nós não poderíamos ter feito nada, será? Será que não teria mudado nada? Será que se nós estivéssemos usando o nosso hoje para encorajar essas pessoas, não teria feito diferença? Eu lembro quando eu trabalhava à noite, eu costumava voltar para casa tipo 4h30, 5 horas da manhã. E aí eu sempre passava em frente a uma igreja que tinha uma cruz. E de madrugada eu passava, quase sempre tinha um rapaz ajoelhado nessa cruz orando. Ele estava lá orando o Pai Nosso, a Ave Maria dele lá e ficava. E diversas vezes eu passava
e parava e sentava ali, ficava do lado dele, nunca falava nada, nunca conversava com ele, nem nada, porque ele estava no momento de oração dele ali. E aí teve um dia que eu cheguei lá, ele terminou de orar, ele foi lá e deitou no chão da igreja ali, nos degraus. E aí esse dia foi o dia que eu fui conversar com ele, que eu fui conhecer um pouquinho mais dele, né? Eu falei, por que você vem aqui? Né? Por que você vem nesse horário que não tem ninguém? Ele falou, não, porque eu fico em casa e eu fico tendo pensamentos de coisas de tirar a minha própria vida. Então eu não sei, eu não conheço muito de Deus, não conheço muito das coisas, eu só sei essa oração. Então eu venho aqui e oro. E aí depois que eu oro eu sinto uma paz grande, porque eu sinto que de alguma forma Deus ele tá me acolhendo. E aí eu deito no banco ali e durmo, né? Deito no degrau e durmo porque eu sinto sono, eu sinto que eu fiquei a noite inteira, né? Atribulado, com medo, com coisa, pensando assim. E eu não queria que fosse assim. Então, diversas vezes esse rapaz fazia exatamente isso. E aí? Só que nesse tempo, foi bem no começo, quando eu comecei a me converter, eu não entendia muito bem da palavra, eu não entendia muito bem das coisas. Então a gente tem aquela imaginação do que é certo, do que não é, se aquilo que ele fazia era correto, não tinha discernimento para poder falar para ele o que era ou não, mas naquele momento aquilo estava funcionando na vida dele. Não mais vi ele, não sei o que aconteceu, isso faz 12 anos atrás, mas olha para você ver que se a gente ficar esperando que o hoje seja a obrigação do outro, como seria a nossa vida hoje? Se não tivesse alguém com ousadia tentando pregar a palavra ou fazendo alguma coisa. Então, qual é o modo de eu não deixar que o meu coração seja endurecido? É semeando a palavra de Deus no meio das pessoas, é lendo a palavra em casa, é louvando. Esse é o conselho que nós damos. Por quê? Porque funciona. Então, se você quer que a sua vida ela seja transformada, você precisa guardar um tempo de Deus no hoje. E depois que você se fortalecer e ter um entendimento já melhor, ajudar outras pessoas também a chegar nisso. Porque todas as vezes que nós deixamos que Jesus ele use da nossa vida, nós recebemos toda a graça, todo o conhecimento e toda a sabedoria de Deus. Então, ao invés de ficar às vezes se questionando se você é capaz ou não, ninguém é capaz. Tudo aquilo que nós fazemos é por Deus, Ele que nos dá a capacidade. Porque às vezes você tem tudo na tua vida, mas não tem vontade de sair da cama. Então não adianta a gente simplesmente ficar querendo determinar como deve ser, se você é digno ou não. Cara, se o Senhor te perdoou, amém. Pouco importa o que os outros. Alguém vai receber a tua mensagem e vai te agradecer depois, porque isso foi exatamente o facho de luz que ela precisava num mundo de escuridão. Então, cada vez que Deus ele nos faz esperar, Ele está nos capacitando, Ele está fazendo com que nós olhamos para o lugar certo, colocamos a nossa esperança no lugar certo. E cada vez enquanto a gente está esperando, nós podemos estar ajudando outras pessoas. E aí, de repente, aquilo acontece, louvado seja o Senhor. E aí a gente entende que tudo tem seu tempo, porque se tivesse dado antes, você teria perdido. Você teria pego a bênção e gastado ela de forma errada e feito tudo errado. E não é isso que Deus espera de nós. Então tudo tem seu tempo, confia, e tudo vai dar certo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que o Senhor possa te dar paz, calma, esperança, que o Espírito Santo te dê paciência, que você viva o hoje, porque o passado você não pode viver. Que você pare de querer agradar aos outros, sabe? Nós temos que agradar a Deus e fazer o que é certo. O resto, pouco importa. Quem tiver com Deus vai entender tudo aquilo que a gente faz. Quem não tiver, não quero nem que esteja. Porque que comunhão há de haver entre as trevas e a luz? Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.